Olá a todos e a todas. Hoje é dia 2 de agosto, domingo, primeiro domingo do mês. Nós estamos ainda dentro desse processo todo de pandemia, não podendo nos reunir, portanto, presencialmente nos nossos cultos normais. Hoje nós teremos um momento um pouco diferente, prestando esse momento de adoração a Deus. Na verdade, estaremos orando, logo a seguir pregando a palavra do Senhor e, enfim, dessa maneira estaremos cultuando a Ele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Pai, nós desejamos, com toda a convicção e certeza no nosso coração, adorarmos-te nesta ocasião, fazer a Tua vontade através daquilo que será a nossa postura diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Recebe-nos, portanto, dessa forma diante do Senhor. Estamos todos, eu aqui, aqueles que me assistem nesta hora, certos de que estamos adorando a Ti, da beleza da Tua santidade, mas fazemos isso pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Portanto, pedimos-te, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porquanto nós precisamos, temos grande necessidade disso. Precisamos do alimento que vem da Tua parte. Portanto, fala conosco nesta ocasião. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido você, se possível, a abrir comigo o livro de Juízes, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Na verdade, é a história de um dos homens de maior destaque nas Escrituras Sagradas. Vamos conhecê-lo daqui a pouco. Entretanto, a história desse homem tem início ali no capítulo 13, vai até o capítulo 16 aqui do livro de Juízes. Entretanto, como eu disse há pouco, vamos ficar apenas no capítulo 14, versículo 4, que diz o seguinte: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este, o próprio Deus, procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. A história é sobre Sansão, personagem do qual falaremos daqui a alguns instantes. Mas eu começo hoje pensando aqui no seguinte: um dos pontos principais, essenciais da criação é um negócio chamado separação. Grife isso. Grife essa expressão, porque ela é muito importante nesta ocasião, enquanto estivermos aqui conversando e ouvindo, na verdade, a palavra do Senhor. A expressão separação. Eu insisto, esse é um dos pontos principais lá na criação. Veja, em Gênesis capítulo 1, Deus sistematicamente separa as coisas. Ele separa a luz das trevas, separa as águas acima e separa as águas de baixo, separa o mar da terra seca, separa o dia da noite. E no final, veja que coisa interessante, o texto bíblico lá em Gênesis 1 afirma que Deus viu que tudo separado era muito bom. Então Deus cria os seres humanos e também os separa, macho e fêmea. E ainda, considerando a separação, é bem claro, observe isso, é bem claro que na Bíblia existe uma distinção explícita entre o Criador e a sua criação. Deus é separado da sua criação. Deus é algo distinto dela. Deus não é a criação. Deus produz a criação. Criador é uma coisa, criação é outra. E este conceito, meus amigos e meus irmãos, é importantíssimo. A criação não é Deus. A criação não é parte de Deus. A criação, atenção a isso, não possui qualquer elemento místico, mágico, qualquer elemento espiritual. Não tem nada a ver com isso. Criador é uma coisa, criação é outra. E essa distinção precisa ficar muito clara desde já.
Agora veja, finalmente, quando os nossos primeiros pais caíram, outra distinção, ou seja, outra separação ainda foi feita. Deus pôs uma inimizade radical entre a semente da serpente e a semente da mulher. Você tem isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ou seja, Deus cria a partir daí a divisão entre o seu povo e as pessoas do mundo. Exatamente isso. Desde a queda, a humanidade foi dividida em dois grupos distintos. Observe isso. O mundo foi dividido entre os salvos e os não salvos, entre os justos e os ímpios, entre os que são do povo de Deus e aqueles que não são. É assim que Deus dividiu as coisas, é assim que Deus separou. Agora veja, nós estamos vivendo, contrariamente a isso que eu estou colocando aqui, nós estamos vivendo num mundo dominado pelo pensamento mundano. Observe, dê uma olhada ao seu redor e você verá como isso é verdade. Lembre-se, nós estamos falando aqui de separação, de distinção, um dos elementos essenciais a partir da criação e a partir dela em toda a Escritura Sagrada. Quando nós olhamos à nossa volta, nós vamos ver, por exemplo, nas nossas elites intelectuais, ou talvez eu diria aqui na pseudo-intelectualidade, naqueles formadores de opinião, das pessoas que têm forte influência no pensamento das pessoas, hoje em dia. Eu estou falando daquelas pessoas que diariamente, por exemplo, estão na televisão ou no rádio, ou sobretudo na internet, um dos maiores veículos de comunicação que nós temos hoje. Eu falo aqui, portanto, daqueles que são chamados atualmente de YouTubers, ou então influenciadores digitais. Todos eles são exatamente como aqueles ou aquelas pessoas que viveram centenas de anos atrás. O que eles estão dizendo não há nada de novo, é isso que eu estou tentando mostrar aqui. Não há nada de novo debaixo do sol, não há ideias novas. O que vem sendo dito hoje, influenciando as pessoas, digo eu novamente aqui, através de rádio, através de televisão e, sobretudo, através de internet, não é nenhuma novidade. O que hoje é conhecido como pensamento pós-moderno, e se faz muito destaque para essa expressão, muita gente enche a boca para dizer que no pensamento pós-moderno as coisas mudaram e traz uma relevância muito grande nesse discurso, ou coloca uma relevância muito grande nisso que é dito. Na verdade, tudo que está sendo propagado não é nada mais, nada menos do que um mundanismo requentado. Nada mais, nada menos do que isso. E veja, um dos elementos-chave do mundanismo é exatamente negar as separações, as distinções. Veja, a separação ou a distinção na visão do mundo, ou na cosmovisão do mundo, é algo que precisa ser absolutamente eliminado. Afinal de contas, esses formadores de opinião entendem que o mundo é uma unidade. Por favor, talvez você esteja começando a estranhar o que eu estou dizendo, mas isso é muito sério. O mundo nega a distinção entre o Criador e a sua criação. Isso é muito sério. Para o mundo, a criação é Deus. A criação e Deus é uma coisa só. Isto no pensamento do mundo.
É por isso que o mundo adora e serve a criatura ao invés do Criador. Romanos, capítulo 1, versículo 20, mostra isso com muita clareza quando o apóstolo Paulo diz que essas pessoas mundanas, elas mudaram a verdade de Deus em mentira. Estou lendo o texto aqui. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Para essas pessoas, o ser sagrado não é Deus. Para essas pessoas, o ser sagrado é a criação. Você me ouviu? Deus, para essas pessoas, não existe separado da criação. Portanto, Deus está em toda a criação, inclusive em nós. Sendo assim, nós somos todos, não apenas parte de Deus. O mundo diz que nós somos Deus. Não é de admirar, portanto, que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, fala sobre pessoas adorando a criação em vez do Criador e usa como principal exemplo o comportamento sexual. Não é à toa que Paulo faz isso. Veja, lá em Romanos 1, Paulo diz sobre a negação ou a negativa que as pessoas do mundo fazem, da separação, da distinção entre macho e fêmea. E por isso mesmo, as pessoas abandonam a ordem natural criada por Deus e transformam essa ordem natural ao seu bel prazer. Dessa forma, assim sendo, a homossexualidade deixa de ser uma aberração, deixa de ser uma distorção da realidade humana. Ao contrário, a homossexualidade na mente do mundo deve ser glorificada, deve ser louvada, deve ser honrada. Ela tem tido no mundo, sobretudo nos últimos anos, nas últimas décadas, a homossexualidade tem tido uma prevalência e um destaque que é absurdamente fora do comum. Basta observar anualmente, com exceção desse ano, por conta de tudo que está ocorrendo aí no planeta, mas basta observar as paradas gays. E uma das maiores do mundo, se não a maior, ocorre justamente aqui no Brasil, ali na Avenida São Paulo, em meados de todo o ano. As distinções para o mundo, as separações para o mundo, afinal de contas, desapareceram. Elas não existem mais. Essa é a pregação e o discurso do mundo. Para o mundo, nós somos todos um. Homem e mulher, humano ou animal ou planta, não há separação, não há distinção, não há diferença. Para o mundo não há. De fato, para o mundo, acreditar que existe separação, distinção entre dois tipos diferentes de pessoas, hoje isso é visto como uma ideia absolutamente retrógrada, antiquada, na verdade, uma ideia prejudicial à sociedade. Prova daquilo que eu estou afirmando aqui é o que diz o primeiro parágrafo, atenção agora, o primeiro parágrafo de um documento chamado Iniciativa da Carta da Terra, um documento da ONU, um documento que ficou pronto, na verdade, no ano 2000, ou seja, cerca de 20 anos atrás, mas um documento que começou a ser elaborado 18 anos antes disso. Lá em 1992, na Rio 92, um dos maiores eventos mundiais que ocorreu exatamente aqui no Brasil. Neste primeiro parágrafo, diz lá o seguinte, eu queria que você ouvisse com muita atenção isso. O primeiro parágrafo diz assim: estamos num momento crítico na história da Terra.
Uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Isso foi escrito em 2000. À medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro tem ao mesmo tempo grande perigo e grande promessa. Agora observe bem o que foi escrito há 20 anos atrás. Para avançar, devemos reconhecer que, no meio da magnífica diversidade de culturas e formas de vida, atenção agora, somos uma família humana e comunidade terrena com um destino comum. Devemos nos unir para criar a sociedade global sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e na cultura da paz. Para este fim, é imperativo que nós, os povos da terra, declaremos nossa responsabilidade uns aos outros, à maior comunidade da vida e às gerações futuras. Bem, nós estamos acostumados a ouvir coisas assim o tempo todo e todos os dias, e certamente muito mais do que 20 anos, do que nesses últimos 20 anos. Esse documento, como eu disse, ele começou a ser escrito há quase 40 anos atrás. Entretanto, esse discurso tem se tornado cada vez mais incisivo. Uma declaração como esta, na verdade, está longe de ser inofensiva. Expressões como interdependência, família humana, comunidade terrena com um destino comum, sociedade global baseada no respeito pela natureza. Essas frases, essas afirmações deveriam nos levar a algum nível de perturbação, deveria fazer doer os nossos ouvidos e os nossos corações. Por quê? Talvez você esteja estranhando que essas frases eu esteja colocando aqui como frases não boas, ruins, que destoam da verdade absoluta. Talvez você esteja estranhando isso, dizendo: pastor, mas essas frases são corretas, são legítimas, são boas. Observe, por que essas frases deveriam nos perturbar? Primeiro, porque elas não têm qualquer base na palavra de Deus, naquilo que Deus revela de si mesmo e naquilo que Deus revela sobre a criação. Ao contrário, essas frases são contra aquilo que a palavra de Deus diz. E isto nada mais é do que um mundanismo com uma cara moderna. Um mundanismo antigo que vem desde a queda de Adão e vem até aos nossos dias. Nas Escrituras Sagradas, Deus exige que as separações, ou seja, as distinções criadas por Ele, sejam mantidas. E eu trago aqui alguns exemplos de textos bíblicos que mostram isso. O primeiro deles é João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja que as Escrituras Sagradas está distinguindo de maneira muito clara povo de Deus e povo do mundo. E dizendo que o ódio é um elemento que divide esses dois grupos. O ódio do mundo, ou do povo do mundo, pelo povo de Deus. O ódio do mundo por Deus. Eu lhes tenho dado um outro texto aqui, João 17, 14 a 16. Diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 2,15, 1 João 2,
15 a 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E finalmente, Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, nós somos frutos da semente da mulher. Portanto, nós fomos chamados a ser um povo separado e, atenção, distinto do mundo, longe dele, longe do mundo e das coisas do mundo. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para manter as separações ordenadas por Deus. Nós somos chamados a viver no mundo, mas não a ser do mundo. Fomos separados de todas as outras pessoas e de tudo aquilo que pregam e ensinam sobre religião, sobre moral, sobre ética, sobre o que for. Se o que está sendo pregado ou ensinado não tem fundamento bíblico, na moral, na ética, na religião, seja em qual área pensarmos ou discutirmos, se não houver fundamento bíblico, não deve ser ouvido, não deve ser vivido, não deve ser praticado. Nós não devemos amar o mundo, nós não devemos amar um sistema que é incrédulo, que é ímpio, nós não devemos amar um mundo que se recusa a ajoelhar diante do Criador, diante do Rei do Universo. Nós não devemos amar estas coisas. Nós não podemos viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Não é possível isso. Nós não podemos ser amigos do mundo, porque isso nos faz inimigos de Deus, conforme as Escrituras Sagradas afirmam. Mas veja, talvez e muito provavelmente você esteja aí se perguntando o que tudo isso tem a ver com a passagem que nós lemos ali em Juízes, capítulo 14, versículo 4, a respeito de Sansão. Veja, esta é a história da vida de Sansão, o mais conhecido dos juízes. Juízes 13, 14, 15 e 16. Nesses 4 capítulos você tem a história do nascimento, vida e morte de Sansão. E nós estamos agora aqui no meio dessa história. Veja, nós conhecemos Sansão por causa dos seus músculos, ou por causa do seu cabelo comprido, ou por causa da sua personalidade impetuosa, ou por seus problemas constantes com mulheres, ou por matar pessoas, ou por fazer truques impressionantes, enfim, por ser um herói, mas por ser um herói falho. Mas a história de Sansão, na verdade, é algo muito mais do que tudo isso. A história de Sansão é muito mais do que uma história empolgante e, ao mesmo tempo, uma história perturbadora de um poderoso guerreiro que destroçou leões com as próprias mãos ou que matou filisteus de maneiras assim bastante originais. A história de Sansão é muito mais do que isso. A história de Sansão, meus irmãos, guardem isso no coração de vocês. A história de Sansão, a história de um Deus que mantém o tempo todo o princípio da separação, que mantém a divisão entre o seu povo e o povo do mundo. A história de Sansão mostra isso. Essa história aqui, meus irmãos, no capítulo 14, é, a bem da verdade, a primeira história num ciclo maior de toda a história de Sansão.
Como eu disse, quando você começa a ler, especialmente o capítulo 14, indo até o 16, você vai ver vários episódios na vida deste homem. E nós estamos aqui apenas no primeiro episódio, é dele que estamos falando. E nesse episódio, nessa história do capítulo 14, nós temos lá o seguinte: o jovem Sansão vê uma mulher filisteia e decide se casar com ela por causa de uma paixão imensa que ele passa a ter por aquela mulher. E aí então, quando depois de conhecê-la ali na região da Filisteia, quando está voltando para a casa dos seus pais, Sansão se depara então com um leão. Ele despedaça, acaba com aquele leão, fortalecido, diz o texto, pelo Espírito de Deus, e depois então, a seguir, ele volta para ver novamente aquela mulher. Os seus pensamentos estão agora absolutamente certos de que aquela mulher era a mulher da sua vida. E ele decide então continuar com a decisão, né? Ele decide continuar com a decisão de se casar realmente com ela, apesar da discordância e da oposição dos seus pais. Mas então, na viagem de volta ali para a casa dos pais, porque agora sim ele está voltando definitivamente, ele passa pelo mesmo lugar onde ele matou aquele leão. E aí ele para ver o que tinha acontecido ali. Surpreendentemente, ele encontra algo extremamente incomum. Em vez daquele leão estar ali mal cheiroso, por talvez estar ali infestado de vermes e moscas, na verdade o que ele encontra ali é um cadáver de leão, sendo agora um lar de uma comunidade de abelhas, repleto ali de mel. Ele pega então um pouco daquela substância, daquele mel, e leva para os seus pais. Mas ele não diz absolutamente nada do que havia acontecido para ninguém, para os seus pais e para ninguém. Ele guarda esse segredo consigo. Sansão, depois disso, volta à Filisteia, ao território filisteu, e ali passa a fazer os preparativos para o seu casamento. Lembre-se aqui que nesse período a festa de casamento, antes que o casamento se consolidasse definitivamente, a festa ali durava 7 dias, atenção a isso, 7 dias. Um banquete então é preparado, mas parece que os filisteus não estão gostando muito daquilo que eles estão vendo. Então eles próprios nomeiam ali 30 homens, que são chamados aqui no texto, no versículo 11, de companheiros para ficar ao lado de Sansão o tempo todo. Na verdade, a ideia era vigiar Sansão. Muito bem, naquele entrelaçamento ali de uma suposta amizade, Sansão e aqueles 30 homens se conhecendo e conversando muito, Sansão então entende que ele tem uma liberdade para brincar com aqueles homens e propõe a eles um enigma. Então ele diz o seguinte: se vocês adivinharem aqui a resposta de uma pergunta que eu vou colocar para vocês, vocês vão ganhar de mim. Se vocês conseguirem responder, vocês vão ganhar de mim 30 camisas e 30 vestes festivais, o que era uma grande honra para aquela época. Então ele passa a dizer para eles qual era o enigma. Isso você encontra lá no versículo 14. Lembre-se que nós estamos sempre no capítulo 14 de Juízes. Então, no versículo 14, Sansão apresenta o enigma. O enigma era esse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Bem, seria um enigma absolutamente impossível, porque Sansão não havia dito nada a respeito do episódio que ocorreu entre ele e o leão, e era a isso que ele estava fazendo referência aqui. Então ninguém poderia saber, e portanto ninguém teria essa resposta. Sansão tinha certeza disso. Entretanto, aqueles homens conseguem encontrar a resposta. E para isso, eles ameaçaram aquela que seria a futura esposa de Sansão. Você encontra isso ali no versículo 15. Aqueles 30 homens ameaçaram matar
a mulher, o pai daquela mulher, né, seria o sogro de Sansão, toda aquela família. Aqueles homens disseram, olha, se você não nos contar qual é o segredo, e você precisa conseguir esse segredo de Sansão, consiga, você não sabe agora, mas você consiga esse segredo. E se você não conseguir, você e toda a sua família vai morrer. Muito bem, ela implora a Sansão que diga a resposta. E ela consegue. Então ela vai até aqueles homens, aqueles 30 homens, e diz qual era a resposta. E, portanto, no 7º dia, lembrem-se que a festa durava 7 dias, no 7º dia, no final do dia, aos 45 do segundo tempo, aqueles homens dão a resposta para Sansão. Bom, Sansão, obviamente, percebe que aqueles homens haviam trapaceado. E ele tinha certeza absoluta de quem tinha dito a resposta era a sua esposa, ou a sua futura esposa, porque ela era a única pessoa que sabia. Muito bem. No versículo 18, Sansão chama aquela mulher de novilha. Bom, é isso mesmo. Sansão está xingando aquela mulher. Era uma palavra de baixo calão para a época. Ele diz, você é uma novilha. E diz àqueles homens que se eles não tivessem trapaceado, eles jamais conseguiriam aquela resposta. Então, pela segunda vez, o Espírito do Senhor se apossa dele, assim como foi lá no encontro com o leão, e a partir daí, Sansão viaja 30 quilômetros, vai até uma cidade filisteia chamada Asquelon, mata ali 30 homens, pega as roupas especiais daqueles homens, as roupas e veste, aquelas vestes festivais, e volta ali para onde ele estava, onde a festa estava acontecendo, ou havia acontecido, a festa de casamento dele, ou do casamento que haveria dele, e aí ele então entrega o que ele havia prometido para aqueles homens. Com ira ele faz isso. E antes de ir embora, antes de voltar para a casa dos seus pais, Sansão ainda entrega aquela que seria a sua futura esposa para o seu companheiro de honra. No versículo 20 você encontra isso, que nada mais é do que um daqueles 30 homens. Sansão diz, olha, pode pegar essa mulher para você, eu não quero mais. Veja, essa é uma história impressionante, que revela que um ser humano absolutamente pecaminoso, e longe, muito longe de ser um santo. Na verdade, nós não sabemos o que passou, ou o que se passou na mente de Sansão quando ele toma essas decisões, ou as suas decisões, mas certamente muitas dessas decisões parecem ter sido motivadas de fato pelos seus próprios desejos e por seu próprio egoísmo. Agora, veja, nada disso é importante aqui no texto, porque o que é de fato importante aqui é a separação. É sobre isto que o texto está falando. Separação, distinção. Deus está mantendo aqui, meus irmãos, a divisão entre a semente da mulher e a semente da serpente. Está mantendo aqui a divisão entre o seu povo e os filisteus. Israel, meus irmãos e amigos, havia esquecido esse princípio e talvez Sansão também tivesse esquecido. Veja, aquele povo, Israel, naquela época, Israel e Sansão, que fazia parte ali daquele povo, todos eles estavam vivendo em paz com os filisteus. Sansão, inclusive, estava querendo casar com uma mulher filisteia. Israel não estava querendo problemas ali, pelo menos aparentemente é o que está acontecendo. Eles estavam vivendo numa situação de coexistência pacífica com um povo que Deus não se agradava. Durante 40 anos, Israel foi oprimido pelos filisteus, mas parece que estavam absolutamente confortáveis nessa situação. Não clamavam por libertação, não se mantinham separados
como o Senhor havia definido na sua lei. Estavam vivendo no mundo e se tornando do mundo. A semente da mulher tinha perdido a sua singularidade, o caráter de ser uma única semente, e corria ainda o grave risco de ser engolida pela semente da serpente. Fato é, meus irmãos, que independentemente dos motivos de Sansão, Deus o estava usando. Talvez os israelitas se sentissem confortáveis morando junto com os filisteus. Talvez achassem agradável se misturar com seus vizinhos filisteus. No entanto, Deus não estava definitivamente satisfeito com essa situação. Os pais de Sansão se opuseram ao casamento com aquela mulher filisteia, mas fizeram isto sem saber que o desejo de Sansão por aquela mulher, na verdade, era um desejo colocado pelo Senhor. Afinal de contas, o versículo 4 diz o seguinte: pois este, o próprio Deus, procurava ocasião contra os filisteus. O versículo que nós lemos, o versículo-chave. Deus levantou Sansão, ele o levou, ele capacitou Sansão com o seu Espírito Santo. E Sansão, atenção, se tornou um grande atrito entre o povo de Deus e as pessoas do mundo. Deus estava agindo como sempre fez, realizando seus propósitos para sua própria glória, para a salvação e para benefício do seu povo. Deus não permitiria, meus amigos, Deus não permitiria que seu povo fosse engolido por uma nação que o odiava. Deus não permitiria que seu povo ficasse confortável com o mundo para se tornar, depois, completamente mundanizado. Ele manteria a separação e usaria as ações de Sansão para realizar os seus propósitos. Guarde isso. Deus não permitiria concessões, definitivamente. Quando se trata de igreja e do mundo, ouça isso: o relacionamento, o comprometimento, a ligação entre eles, mundo e igreja, é absolutamente impossível. O caminho de Deus e o caminho do mundo nunca se misturam, jamais. O mundo odeia a Deus. O mundo odeia Deus. Lembram-se de vários textos que lemos aqui? Por exemplo, João 15:19 ou Tiago 4:4. O mundo odeia Deus. O mundo não tem nada a ver com Deus e não quer ter nada a ver com Deus. O mundo não quer se ajoelhar diante de Deus, ao contrário, o mundo quer viver a sua própria sabedoria e ao invés de se submeter àquilo que Deus tem a dizer. É assim o mundo em que nós vivemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por favor, ouçam isso. Quando nós pensamos que podemos nos comprometer com o mundo, quando nós pensamos ou acreditamos em algum momento que nós podemos combinar as ideias do mundo com as nossas próprias ideias, que são as próprias ideias de Deus, nós, na verdade, estamos absolutamente enganados. Tentar unir igreja e mundo, tentar unir cristianismo e mundanismo, vai trazer como resultado certo e objetivo, inevitável, o fracasso. Não há ligação entre luz e trevas, não há. A coexistência pacífica é absolutamente impossível. Afinal de contas, não existe uma comunidade mundial. Lembram-se lá da Carta da Terra da ONU? Lembram-se? Nós não somos todos um, como diz aquela carta. Nós não somos unificados, como diz aquele documento. Nós não temos o mesmo propósito e nem o mesmo destino. Afinal, o nosso propósito é manter as distinções que Deus já estabeleceu. O propósito do mundo, contrariamente a isso, é fazer essas separações desaparecerem. E o nosso destino é a glória eterna, a paz eterna,
a vida eterna. Já o destino do mundo, meus irmãos, é a destruição total e o castigo eterno. Lembre-se desta frase, se possível, decore essa frase que eu vou colocar agora. O objetivo do mundo é servir e glorificar a criação e não o Criador. Eu vou repetir para que isso fique bem gravado com você. O objetivo do mundo é servir e glorificar a criação e não o Criador. Nessa história sobre Sansão, nós somos lembrados que Deus sempre manterá a distância, ou seja, a separação entre igreja e mundo. Nessa história de Sansão, nós também somos lembrados que fomos chamados para manter o muro divisório que existe entre o povo de Deus e o mundo. Lembre-se, meus irmãos, lembrem-se disso. Nós estamos constantemente em um grande perigo, ou correndo grande perigo. Nesse mundo, vivendo nesse mundo, nós corremos o perigo de coexistir com o mundo de um modo muito pacífico. Nós corremos um outro perigo, o perigo de ser enganados pelo tipo de pensamento que prevalece na nossa sociedade. Nós ainda corremos o perigo de nos comprometermos demais com o mundo, porque queremos simplesmente viver em paz, ou queremos ser respeitados, ou queremos ser amados. E então, nos comprometemos demais com o mundo por conta disso. São perigos reais, mas atenção, unir-se ao mundo, comprometer-se com ele, segundo as Escrituras Sagradas, é impossível. Deus nunca, nunca permitirá que essa linha divisória seja removida. Essa história de Sansão é um grande alerta para todos nós sobre vivermos separados do mundo. E nós não podemos e nós não devemos ignorar este aviso. Eu estou terminando. Permaneça vigilante, meu irmão e minha irmã. Mantenha a separação. Lembre-se de que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não somos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo para combater o bom combate. Nós precisamos, portanto, nos lembrar de que estamos em guerra. Portanto, combata o bom combate, conforme Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Combata o bom combate. Os inimigos, como eu disse no início da minha fala, os inimigos são inúmeros e estão todos eles ao nosso redor. Estão dentro dos programas de TV, estão falando nas rádios, estão espalhados aí na internet. Muitos deles são youtubers, muitos deles são influenciadores digitais, trabalham com ideologias absolutamente contrárias às ideias das Escrituras Sagradas. No entanto, lembrem-se, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe e que Deus nos mantenha o tempo todo separados e distintos, longe daquilo que o mundo sugere, longe daquilo que o mundo propõe, longe daquilo que o mundo quer de nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos mantenha longe. Luz e trevas não se misturam. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Vamos orar e terminar o culto dessa noite. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua palavra, extremamente desafiante. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos forças para nos mantermos longe daquilo que desagrada ao Senhor. Dá-nos forças para sermos luz nessa terra que está escura, cega,
ó Deus, por aquilo que o diabo vem fazendo desde o princípio. Pai, ajuda-nos nesse desafio e nessa tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos.